Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já deve ter ouvido falar de uma doença viral muito séria que está se espalhando pelo nosso pontinho azul, a Covid-19. Mas o que é essa doença e como podemos nos proteger dela? Neste episódio, vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados básicos. A Covid-19 é uma doença causada por um vírus chamado SARS-CoV-2, mas que ficou conhecido no mundo como novo coronavírus. Ele tem esse nome por parecer usar uma coroa, como os reis de antigamente. O coronavírus infesta células do nosso sistema respiratório, causando vários sintomas, como febre, tosse e dificuldade de respirar. Este é um vírus muito novo, o que significa que nosso organismo não tem nenhuma defesa contra ele. Sem os anticorpos necessários, podemos ficar doentes muito facilmente e, por isso, precisamos evitar o contágio. Mas como fazer isso? O coronavírus está presente na saliva da pessoa doente. Assim, quando ela espirra, gotinhas de saliva carregam o vírus e o espalham no ambiente. Se a pessoa colocar a mão na boca quando espirra e encostar em qualquer superfície, a maçaneta de uma porta, por exemplo, ela deixa um monte de vírus lá e estes podem contaminar outras pessoas. Por isso, é tão importante lembrar de espirrar no braço para evitar o contágio, além de tomar outras precauções, como a higienização das mãos. Para isso, basta lavar bem as mãos com sabão. Só isso. Mas por quê? O coronavírus, quando atinge uma célula, usa também parte da gordura dela para produzir novos vírus. Assim, além da capa de proteína que todos os vírus possuem, ele tem também uma capa de gordura, feita de partes da membrana plasmática que ele roubou da célula que parasitou. E o que usamos em casa para tirar a gordura da louça que lavamos? Sabão. O sabão destrói a capa de gordura e elimina o vírus. Por isso, pequenos cientistas, precisamos lavar as mãos com frequência, além de usar álcool em gel. Evite levar as mãos aos olhos e à boca, mas principalmente, vamos ter que passar um tempinho em casa até que o coronavírus seja derrotado. Que tal aproveitar para aprender com alguns vídeos do canal? Fica aí a sugestão. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre a retomada às aulas presenciais. E hoje eu vou falar sobre um protocolo muito importante, que são as regras de convivência. Será que a convivência na escola após o retorno será o mesmo? Então hoje eu vou falar com vocês sobre alguns itens que vão ter algumas diferenças, tá? Vão sofrer algumas mudanças. Então, o primeiro item aqui, não compartilhe objetos como borracha, lápis, caneta, livros ou blocos de papel. Por quê? Vocês me falaram no decorrer da semana a maneira como o vírus ele é transmitido. Então, através do contato. Então, se eu estou usando essa caneta e nesta caneta, em minha mão, tem o vírus, eu estou passando o vírus para essa caneta. Se você pegar, você pode, né, de certa forma, também ser contaminado com o vírus que estava ali na caneta. Então, por essa razão, de forma alguma, o material pode ser compartilhado na escola. Então, todos têm o seu próprio material, lápis, caderno, borracha, apontador, para que não tenha nenhum problema quanto a isso, tá? Vamos lá. Distanciamento social. Então, esse distanciamento tem que ser de aproximadamente 2 metros. Nossa, o que seria isso, professora? 2 metros. A gente vai calcular mais ou menos aí uns 6, 7 passos de vocês, tá? Entre um aluno e outro, tá? Então, esse distanciamento é entre alunos, entre funcionários, entre professores, todo mundo vai ter que manter esse distanciamento de pelo menos 2 metros. Bom, terceiro item, quando sair da mesa ao terminar as atividades, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar minha mesa de forma organizada,
Porque ao sair da mesa significa que alguém vai lá e fazer a higienização dessa mesa. Ou até mesmo vocês podem fazer isso de uma forma, ter um lencinho para ser passado na mesa para deixar sempre muito limpinho. E a tia da limpeza, então ela precisa que a mesa esteja vazia, com menos coisa possível, só deixando apenas o que for necessário. Ou guarda tudo dentro do estojo, vou deixar o meu estojo em cima da mesa, ou a caixinha do meu óculos, apenas, tá? Para que tenha o espaço mais livre o suficiente para poder limpar essa mesa. 4. Sempre que utilizar máquinas ou equipamentos compartilhados, use o álcool 70% nas mãos e antes e depois de usá-lo. Então eu vou pegar o mouse, por exemplo, vou pegar o mouse, então antes de pegar o mouse eu vou higienizar minha mão com álcool em gel, e depois que eu terminar de usar, eu também vou higienizar minha mão com álcool em gel. Por quê? Esse mouse fica na sala de aula, então estou eu aqui dando aula, depois vem a outra professora, vem outro professor, e todo mundo vai utilizar esse mesmo equipamento. A mesma coisa quando acontecer com vocês, se tiverem que usar algum equipamento que seja de comum de todos, tá? Então, o álcool em gel aí tem que ser usado antes e depois. No item 5, a gente tem que seguir regras de etiqueta respiratória. O que seria isso, né? Ao espirrar, usar a parte interna do cotovelo, como tá fazendo o rapazinho aqui, né? E sempre evitando, usando a máscara direitinho. A hora de retirar a máscara, tá vendo ali na outra animação, nessa animação? Olha o jeito certo de tirar a máscara, não é pela frente, não é puxando para baixo, tem que tirar pela alcinha da orelha, tá? Não pode tocar na parte do tecido da máscara. Bom, então, evitar tossir, colocar a mão, né, na hora que estiver tossindo, ou usar um lenço ou o antebraço. Vamos lá. Utilize lenço umedecido na higienização da superfície e eliminando imediatamente no balde de lixo designado para isso. Então, olha só, terminei de fazer alguma atividade, vou fazer a higienização da mesa, olha só, tá vendo aqui as crianças fazendo a higienização com um lencinho, e depois a gente descarta esse lencinho também. O ideal, gente, cada um com a sua garrafinha, né? Uma das grandes questões que os alunos, principalmente os alunos do Fundamental 2, levantaram, alguns alunos do Fundamental 1 também no decorrer da semana, foi dizendo a questão do bebedor, né? Se todo mundo colocar a mão, se todo mundo colocar a boca lá no bebedor, é um grande risco de contaminação. Então, qual é o ideal? Que cada um tenha a sua própria garrafinha, tá? Olha só, todo mundo tomando na sua garrafinha. 8. Os colaboradores e alunos das escolas não devem ser cumprimentar, né, com beijos, abraços ou mesmo apertos de mão. Então, esquece, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. A gente sente falta porque nós somos brasileiros, somos muito calorosos. A gente sabe o quanto é gostoso um beijo, um abraço, um carinho, mas infelizmente esse distanciamento é necessário para que seja para o bem de todos, tá? Então, não pode beijo, abraço e aperto de mão. Evite colocar as mãos no rosto, olhos, nariz ou boca. Então, por quê? Porque são entradas de transmissão. Então, principalmente se eu tô com a minha mão suja, né? Eu não posso, eu tenho que evitar ficar colocando a mão no rosto o tempo inteiro, nos olhos e na boca, porque são caminhos de transmissão. O uso de máscara é imprescindível para acessar o ambiente escolar, ou seja, todo mundo vai ter que usar máscara o tempo todo, tá? Então, máscara tem que estar, ok? Se for tirar para tomar água, lembra, puxar pela alcinha, toma a água, volta para o outro lado, tá? Então, sempre de máscara, gente. Sempre lavar as mãos com sabão e água durante pelo menos 20 segundos nas seguintes ocasiões. Então, olha só, trouxe uma lista de coisas em que a gente deve sempre lavar as mãos. Primeiro item, né? Depois de usar o banheiro. Então, isso já era uma coisa
que tem que ser feita sempre, agora mais do que nunca. Usei o banheiro, eu lavo as mãos. Antes de tocar olhos e bocas e nariz, ai, meu olho tá coçando, eu preciso colocar a mão. Lava a mão e depois você pode passar a mão no seu olho, no seu nariz, na boca, no que tiver que passar para tirar o incômodo. Mas lembre-se que tem que ser evitado. Se for passar a mão, tem que estar com a mão lavada recentemente. Antes de comer, né, antes das refeições, antes do lanchinho, tem que lavar as mãos. Após espirrar ou tossir, né, se não tiver com um lenço ali na mão e colocou por acaso a mão na frente, até mesmo quando você usa o lencinho, é sempre bom depois lavar as mãos, porque a gente não sabe para onde o vírus foi. Após contato com lixo ou uma área de alta exposição, como maçanetas de portas, corrimão e botões de elevador. Na escola não tem botão de elevador, mas tem corrimão, tem a maçaneta da porta, então tem a porta da sala de aula, enfim, vocês têm que sempre lavar as mãos quando tocarem em objetos que sejam de uso, né, de todo. Levantei a tampa do lixo para jogar o que eu acabei de comer do lanche. Tem que lavar a mão, tá? Depois de tocar os sapatos. Bom, o sapato não devia ser tocado em nenhum momento, mas, por exemplo, tirei o sapato e vou colocar o sapato de volta. Tenho que lavar as mãos, tá? Depois de tocar em um animal. Na escola a gente não tem um animal, mas é uma dica aí, porque você também pode passar a contaminação para o bichinho. Antes de sair para a escola e assim que chegar em casa, então, estou saindo para a escola, opa, eu não posso sair sem antes lavar a mão. Estou indo para casa, opa, preciso lavar as mãos antes de ir para casa. Entre classes, então, entre classes, então, por exemplo, eu estou saindo da sala de aula e vou para a quadra fazer uma atividade, tenho que lavar as mãos, tá? Ou vou até a classe do lado fazer alguma coisa, não sei, tem que lavar as mãos. Quando as mãos estiverem sujas, isso é óbvio, né? Temos sempre que lavar as mãos quando elas estiverem sujas. Gente, cuide-se, né? Quando a gente se cuida, a gente fica protegido. Tá todo mundo cuidando de vocês, nós professores, os pais de vocês, e vocês também tem que, todo mundo, cada um tem que fazer a sua parte. Então, lave sempre as mãos e se precisar sair de casa, use máscara, lembrando sempre do distanciamento de pelo menos 2 metros. Na aula de amanhã, eu quero saber tudo o que vocês aprenderam na aula de hoje, tá? Então, vai ser um teste na aula de amanhã sobre esses itens que eu falei com vocês na aula de hoje. Então, não vou passar nenhuma atividade para vocês me enviarem hoje. A atividade vai ser feita na aula de amanhã, tá certo? Então, aproveitem para estudar, revejam o vídeo, todos esses protocolos, porque vão ser as questões da atividade de amanhã. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!